aqui com vocês, e a gente quer engrandecer e louvar o nome do nosso Deus essa manhã. Somos um corpo de Cristo, somos uma voz, e a gente quer cantar a Ele toda a glória, a Ele todo o som. Convido você a ficar de pé nesse momento, no seu lugar. Você vai notar que o próximo mês vai ser repleto de eventos e atividades especiais aqui na igreja, e a gente quer lembrar que a gente é um povo e aproveitar esse último domingo de abril para lembrar dessa questão, que você possa estar pensando a sua participação no corpo de Cristo e como é bom ter uma família aqui para louvar o nome de Deus juntos. Amém? Eu vou orar e a gente começa a cantar. Jesus, nos abençoa nessa manhã, fala conosco, recebe esse louvor, Deus. A gente quer engrandecer o Teu nome, a gente quer dizer aqui numa só voz, Deus, como igreja, como corpo de Cristo, que Tu és santo, Deus, e merecedor de toda a glória. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo o som e toda a voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo o tom e toda a voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo o tom e toda a voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele em todo o tom e toda a voz cantem glória.
Amém. Glórias a Cristo. Amém. Como é bom a gente poder no domingo se reunir, cantar como igreja, né? Durante a semana a gente tem nossos momentos únicos, devocionais com Cristo, onde a gente já o louva, onde a gente já o adora. Mas domingo é um dia especial, onde a gente retira esse dia para estarmos aqui como um corpo louvando e adorando a Deus. Amém? Então vamos continuar nesse espírito, engrandecendo o nome daquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Diga: e é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Vamos do início, é teu povo, e é o teu povo aqui presente, e todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, e és bondoso, Pai querido, e dentre todas as coisas tu és, e pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, e és bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Só tu, ó Deus, só tu és santo, Pai, digno de todo louvor e toda adoração, Jesus. Recebe, ó Pai, recebe. Vamos lá. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro.
som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Os homens comigo, lá do início, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor. E as mulheres dizem consolo. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou. Digam todos, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja aos mares, ao som do teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas. Diga incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso. Você pode se assentar no seu lugar. Bom dia, igreja, graça e paz. Ainda com essa gratidão e alegria no coração, nós separamos esse tempo agora para adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós que somos membros desta igreja nos sentimos privilegiados e honrados. E você que nos visita nessa manhã, saiba que nós como membros entendemos que é um privilégio nosso adorar a Deus através das nossas ofertas. Não se sinta constrangido quando a sacolinha passar diante de você, mas se você o quiser fazer também, fique à vontade, segundo o que está no seu coração. Que Deus te abençoe. Oramos juntos então pelas ofertas. Senhor, obrigado pela tua bondade e fidelidade ao teu povo e também a esta igreja. Deus, com gratidão e alegria no coração é que nós te devolvemos aquilo que o Senhor nos dá,
Pai, e oramos por sabedoria e graça na aplicação desses recursos. Deus, que todas as decisões sejam baseadas na Tua vontade para este corpo, para que, ó Deus, tudo que façamos glorifique e exalte o Teu nome, aonde estamos aqui, mas também isso reverbere por todas as nações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Obrigado, filho. Também como motivo de alegria, nós sempre separamos um tempo para conhecer as pessoas que nos visitam, e nos sentimos alegres e honrados quando temos visitantes em nosso meio. E se esse é o seu caso, se você está aqui na Nova Aliança pela primeira vez num culto de domingo, nós gostaríamos apenas que você ficasse em pé no seu lugar, porque o pessoal da recepção tem um presente para te dar, mas para que a gente possa saber onde você está, gostaríamos que você ficasse em pé. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos aqui na frente uma família, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Assim que receber o presente, pode sentar, muito obrigado. Temos mais alguém? E temos ali atrás também, né, uma visitante mirim também, seja muito bem-vinda. Vocês que nos visitam, vocês nos alegram mesmo com a presença de vocês. Que hoje seja um culto especial para vocês também. Se vocês têm uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança, a igreja de vocês. Mas se porventura estão procurando um lugar para ter uma família, para caminhar junto, quem sabe este pode ser o lugar de Deus para vocês. Ficaremos honrados em tê-los mais vezes conosco. Mas que Deus abençoe vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Dentro da nossa programação em vida de igreja, então, lembrando que terça-feira nós temos a reunião das mulheres, reunião à noite, 19h30. Quarta-feira nós temos, independente do feriado, nós temos a nossa reunião de oração, também começando às 19h30, aberto a toda a igreja convidada a participar da reunião de oração na quarta-feira. Um outro aviso, que esse é importante para você que tem frequentado a Nova Aliança já há algum tempo e tem entendido que este é realmente o seu lugar, e você já foi batizado na outra igreja, e você está vindo para cá em transferência, nós temos um curso de integração. Esse curso de integração vai mostrar, né, durante algumas conversas, qual é então a nossa linha de fé, o que acreditamos, qual é a história da nossa igreja e algumas coisas que são relevantes para você entender os ministérios, como nós funcionamos como ministérios dentro da igreja. E se você então entende que este é o lugar de Deus para você, e você tem frequentado a Nova Aliança há mais de 3, 4 meses, então você pode ligar na secretaria ou mandar uma mensagem no WhatsApp, perguntando mais informações e se inscrevendo para o curso de integração, ok? Então não deixe de fazer parte do curso de integração se você está vindo de outra igreja. Agora eu queria chamar o Tiago. Tiago, cadê? Está lá. O Tiago tem alguns avisos para nós. O Ministério de Evangelismo e Ação Social foca na expansão do Reino de Deus através da pregação do Evangelho e utiliza as boas obras como porta de entrada em comunidades carentes. Vem servir a Deus com a gente. O Ministério de Missões é responsável por cuidar das parcerias missionárias da INA para que o reino de Deus seja anunciado por toda a terra. Seja no preparo, no incentivo ou no cuidado missionário, nós seremos a sua retaguarda. Vem multiplicar conosco. Que legal, gente. A gente está muito feliz em convidar vocês para estarem conosco na semana que vem já, para o culto de celebração de 25 anos da Igreja Nova Aliança. E como uma ideia de que a gente esteja como igreja celebrando, a gente considera que seria muito especial a gente estar todo mundo juntos. O momento onde a gente vai celebrar os 25 anos de aniversário da nossa igreja vai ser no culto da noite. Se você puder estar com a gente no culto da noite, a gente vai estar muito feliz em poder estar juntos, olhando para trás para tudo aquilo que Deus fez, olhando para frente para o que Deus pode fazer por nós ainda como igreja, através de nós. Então, reserva na sua agenda, se você puder, tem um carinho especial de estar aqui com a gente à noite, para a gente poder participar desse culto de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida e através de nós. E como é um mês muito especial para a gente, 25 anos de aniversário da igreja, a gente queria poder olhar para esse mês como um mês muito especial, onde a gente olha, trabalha, intercede para consolidar aquilo que faz da gente a Igreja Nova Aliança.
Então a gente vai ter umas programações especiais ao longo do mês. Você pode apertar o próximo, por favor, Rogério, que é o que tem o calendáriozinho. A gente quer fazer das reuniões de oração ao longo do mês de maio momentos especiais onde a gente se reúne como igreja para orar, para a gente trabalhar juntos aquilo que faz da gente a Igreja Nova Aliança. E por isso a gente, então, separou momentos, quartas-feiras especiais, onde a gente não vai só estar ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir alguns testemunhos que envolvem áreas específicas de atuação da igreja, mas para a gente orar pela nossa própria igreja em questões que são muito relevantes para a nossa vida como povo de Deus. Então, pense que na primeira quarta-feira, dia 8/5, a gente vai estar juntos, reunidos, para orar por tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida como igreja. Vamos orar por nossa vida cristã, por nosso momento de comunhão, pelo cuidado das famílias, pelo nosso serviço cristão, pelo nosso testemunho cristão, pelo crescimento de intimidade com Deus como igreja. E a gente convida você a fazer parte disso. E para que seja um momento especial, a gente está convidando a igreja não só a participar da reunião de oração, mas depois a gente tem um momento de comunhão gostoso. Então, a gente vai dar mais detalhes mais à frente, mas a gente vai fazer assim junta panelas, junta salgadinho, junta bolinhos, para a gente poder estar juntos, tendo um momento especial onde a gente come juntos. Talvez você vem só no culto da manhã, não conhece as pessoas que vêm à noite, as pessoas à noite não conhecem você que vem de manhã. A gente tem a oportunidade de estar juntos aqui, tendo um tempo de interação, um tempo de comunhão, um tempo de conversa, um tempo muito especial. Na segunda quarta-feira, a gente vai ter esse mesmo momento depois da reunião de oração, onde a gente vai estar orando por tudo aquilo que envolve a instrução da igreja, o ensino da igreja, tudo aquilo que envolve o cuidado da igreja por meio do ensino da palavra de Deus. E na última quarta-feira, a gente aproveita, então, para orar pela conferência missionária, orar pelo nosso envolvimento com missões. Tenho certeza que vão ser quartas-feiras muito especiais. Não perca a oportunidade de estar com a gente, para a gente poder estar trabalhando nisso. Aí você vai ver que nesse cronograma aqui, ele tem ministérios específicos para cada quarta-feira, e a gente quer fazer um convite especial para que esses ministérios, você faz parte, então, aí, sonorização, administrativo, recepção, comunicação, um convite especial para que você esteja conosco no dia 8/5, porque é o dia que a gente fala sobre serviço, é o dia que a gente fala sobre comunhão, é o dia que a gente fala sobre vida cristã no geral. Esses outros ministérios aqui do dia 15 são os ministérios que estão preocupados em instruir a igreja de acordo com grupos de interesse diferentes, faixas etárias diferentes. E, por último, todos os ministérios que estão diretamente envolvidos com a proclamação da palavra de Deus àqueles que não são convertidos ainda. Então, programa isso na sua agenda, a gente vai anunciar isso todo domingo, para você estar se lembrando exatamente o que vai estar acontecendo na semana que vem, mas a gente já quer fazer esse desafio para você saber assim, mês de maio é um mês especial, para a gente estar intercedendo pela nossa igreja, para a gente estar se envolvendo, para a gente estar consolidando o nosso compromisso, nosso envolvimento uns com os outros, tá bom? E daí a gente termina esse mês festivo com a nossa 25ª Conferência Missionária. Olha só que especial, 25 anos de igreja, 25 anos de Conferência Missionária, para a gente poder estar, então, realinhando as prioridades da igreja, a gente poder estar realinhando nossos corações, falar o que Deus espera do povo dele no que se trata do proclamação, avanço, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou muito animado, eu estou aqui assim, trabalhando as coisas, então é difícil não ser parcial na minha visão aqui, mas acho que a gente tem muita coisa legal vindo aí nesse mês, e nosso convite é que você venha fazer parte de tudo isso com a gente, tá bom? Obrigado. Eu também estou muito animado e incentivo você. Você viu aqui uma lista, né, de vários ministérios em quartas-feiras distintas. Nós temos oportunidade de servir para todos aqueles que assim quiserem. Então, você pode, inclusive, vir nas quartas-feiras e conhecer mais sobre esses ministérios, como você pode se envolver, como você pode fazer parte, porque tem espaço para todos nós, para que possamos servir ao Senhor e servir uns aos outros dentro do corpo de Cristo. Agora nós vamos ter o nosso momento missionário, e o momento missionário desta manhã é com uma família muito querida, que sentimos saudades, que é o Daniel, a Elis e os meninos. Então nós vamos assistir um vídeo e depois oramos por eles. Oi, Igreja Nova Aliança, tudo bem? Saudades de vocês. A gente está se preparando aqui para a última etapa dos nossos estudos no seminário de Phoenix. Graças a Deus, Deus tem abençoado muita gente. Mas olha, tá puxado, então orem por mim, porque essa semana tem minha prova final de hebraico.
E olha, preciso de toda a força que vocês possam pedir aí para Deus, por favor, façam isso por mim. Eles contam um pouquinho do que vocês estão fazendo, vocês e os meninos. Os meninos estão terminando o ano letivo, então reta final, últimas provas, últimos trabalhos, e o verão está chegando aqui, né? Ainda um tempo agradável, um clima agradável, mas daqui a pouco vamos chegar nos 40 graus todos os dias. E a gente começou no grupo de mulheres da igreja, a gente começou a ler um livro juntas, e com esse livro veio a ideia de a gente começar a fazer as bonecas de pano. Aquelas que a gente fazia na reunião de mulheres aí do Brasil, elas toparam o desafio, então estamos fazendo 15 bonecas para mandar para a África, com os missionários daqui, eles estão indo para lá e vão mandar as bonecas juntas. Mas é isso. É isso aí, então a gente tá dando tudo de nós aqui pra gente conseguir concluir bem, e Deus tem dado a oportunidade da gente servir na igreja daqui também, e isso tem sido realmente maravilhoso. No mais, a grande bênção que Deus nos deu também foi a fundação que cobre o meu mestrado aqui, decidiram cobrir também meu doutorado por aqui. Isso envolve, então, que a gente vai, depois que a gente chegar no Brasil, no meio de janeiro, marca na tua agenda que no meio de janeiro a gente está de volta. Mas daí depois da gente voltar para o Brasil, eu volto mais algumas vezes para assistir aulas do doutorado, num espaço aí de um ano e pouquinho. E aí eu concluo o doutorado fazendo estudos a partir do Brasil. Então, um grande bênção que Deus deu para a gente quer louvar a Deus por isso. Então, louvem a Deus conosco, a gente está concluindo bem. Precisamos da oração de vocês para a gente terminar as últimas tarefas aí, até a gente voltar no meio de janeiro. E também que você guarde aí na sua agenda essa data da conferência missionária que está chegando. Prepara o teu coração, porque Deus vai falar para você. A gente também tem que preparar o nosso coração, que Deus abençoe todo mundo, desde o pessoal do louvor, galera do lanche, o nosso preletor. Que Deus fale poderosamente com a gente. Vem com a gente, vamos fazer missões. Tchau, tchau. Quando ele saiu, a barba estava pretinha, deve ser moda nos Estados Unidos agora pintar uma faixa de prateado, deve ser coisa de moda, né? Mas vamos orar então por essa família, né? Como eles disseram, então, em janeiro eles estão voltando. E um dos motivos para sempre nós estarmos lembrando também deles como família, e lembrando dos meninos, né? Os meninos eles já estão praticamente acostumados com várias amizades naquele lugar. E agora, então, é todo um processo de deixar tudo isso para trás, para voltar para uma realidade que eles até conhecem, mas já que mudou muita coisa, né? Então, sempre lembrar de orar por eles como família, orar por esse tempo de estudos ainda, esse envolvimento na igreja, e também pelos meninos, porque não vai, né, pelo menos na teoria, mas acreditamos que Deus pode confortar o coração deles e pode ser mais fácil do que a gente pensa, né? Então, vamos orar juntos como igreja. Senhor, nós queremos orar pela vida do Dani, da Elis, ó Deus, e dos meninos. Obrigado por todo esse tempo em que, ó Deus, eles puderam desenvolver, ó Deus, os seus estudos e o seu ministério lá nos Estados Unidos, lá em Phoenix. Oramos, ó Pai, pedindo que esse tempo de conclusão do mestrado, que possa continuar sendo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, num nível em que o Daniel possa não só aprender, mas ele possa aplicar tudo aquilo que ele tem conhecido, que essa aplicação do que ele tem conhecido seja diária e constante, na sua vida, na vida da sua família. Oramos pela Elis, também pedindo graça sobre ela, como esposa, como mãe, e no envolvimento dela com esse ministério de mulheres, para que, ó Deus, tudo que seja planejado e sonhado, seja também para a honra e glória do Teu nome. Deus, oramos pelos meninos, pedindo a Deus que desde já o Senhor guarde a mente e o coração deles, nesse processo de transição. Pai, que eles possam se alegrar no Senhor, em saber que eles estão voltando, e eles estão voltando, a Deus, para a casa deles. E que isso possa trazer um conforto e um consolo no coração deles. E que eles possam desfrutar e aproveitar esse tempo que eles ainda têm junto também com os seus amigos. Oramos desde já também, ó Pai, por todo esse processo de preparação para a volta, para que também seja uma etapa tranquila, para que, ó Deus, nada venha a fugir do controle, para que, ó Deus, eles possam voltar e voltar sem deixar nada para trás. E, ó Deus, prontos e inteiros para aquilo que o Senhor tem a fazer na vida deles e a partir da vida deles aqui também, ó Deus, na nossa igreja, no nosso convívio. E obrigado pela vida deles, obrigado pela Tua fidelidade com eles também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Robson.
Bom dia. Os meninos, né, como o Marcelo falou, o Natan vai voltar fazendo, há um mês de fazer 14 anos, sai daqui criança, né, volta como adolescente, né? E o Davi com 11 e meio, quase nos 12, e o Silas com 8, quase fazendo 9. Para o Silas é quase metade da vida dele, lá fora, né? Então, para voltar não é muito fácil, não, né? Eles têm todos os laços lá. Então, lembra de orar realmente por eles. A gente tem orado em casa por esse retorno deles, né? Queridos, eu tenho alegria, e isso para mim é um momento sempre muito feliz de poder apresentar uma criança. E eu quero convidar a Lara, onde é que ela está? Isso, pode chegar. Alexandre, eu não sei mais quem da família virá à frente para a gente poder apresentar essa boneca para toda a igreja. Aí, Werner, Edith, vem junto. Opa e Oma, juntos. Legal. Oi, linda. Eu sempre fico olhando assim, que texto bíblico que eu vou trazer para vocês. Mas eu vou fazer o mais comum, o mais óbvio. É aquele de Provérbios que nos lembra, 2 textos, Provérbios 22:6, que lembra: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for tarde não se desviará dele. Provérbios não é um livro de promessas. Eu acho que isso às vezes confunde, a gente fica assim, mas a promessa falhou quando alguma coisa acontece. E Provérbios é percepção do rei Salomão, a maioria dos provérbios são de Salomão, na perspectiva de que é o que normalmente acontece. Por isso é o que normalmente acontece. Um dia a Lara vai tomar uma decisão, Deus, nós oramos por isso, por causa do ensino dos pais. Mas eu lembro também de Deuteronômio 6:7, que diz: essas palavras que hoje te ordeno, vai comer meu dedo não, come só o seu, que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te ou levantar-te. Esse versículo eu acho muito especial. Tem uma frase, Santarém me ajuda, São Francisco de Assis, que diz: viva o Evangelho, se for necessário, pregue. É isso. O São Francisco de Assis quase acertou. Quase. Tem que viver mesmo. Mas não tem essa história de se possível pregue. Tem que pregar sim. E sempre. E sempre. E quando o texto diz assentado no caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, porque tem 2 coisas envolvidas aqui, que é o ensino formal, que a Lara vai precisar receber, né? Essa irmãzinha querida também, né? Tem que receber a palavra de Deus, mas tem também um ensino informal, que é olhar para a vida de vocês. Como é que vai ensinar aquilo que a gente não sabe? Então a gente tem que aprender. Como é que vai ensinar aquilo que a gente não vive? A gente tem que viver. Então aí entra toda a família, né? Quando a Lara vai olhar em volta, vai dizer: nossa, esse é o Evangelho vivo, que eles têm me dito, me ensinado, que têm me levado na igreja, que eu tenho aprendido, mas que eu vejo sendo vivido. Bem recente, eu vi um comentário que me deixou triste. Eu vi o comentário de uma pessoa que faleceu, e nesse sepultamento houve muitas homenagens para essa pessoa. E a filha que estava do lado, essa pessoa que me contou isso, a filha estava do lado. E a filha disse assim, porque esse pai ensinava na igreja. E eu disse: muito interessante que eu estou ouvindo todas essas pessoas testemunhando, porque esse não é o pai que eu conheço. Que dureza, né? E ela vai perceber isso. A integridade. Quem é Deus na vida? No arranque das prioridades, quem é o Senhor na nossa vida? Então, tudo que a gente ensinar, traz na escola dominical, vai aprender a Bíblia, vai aprender muitas coisas, mas o cheque, onde vai entrar naquela prova dos 9 e saber isso aqui é verdade, isso aqui funciona, é quando olha o pai e a mãe, é quando olha os avós, é quando olha o entorno daqueles que professam a fé, vivendo isso de verdade. Portanto, é isso mesmo, ensina. E a probabilidade, do ponto de vista do lado humano, que nós podemos fazer, e a outra parte é a graça de Deus. A gente ora, a gente intercede pelos filhos.
mas é viver essa integridade. Saber, conhecer a palavra de Deus para poder ter as respostas. Eles farão perguntas, algumas não serão nem ditas, mas você vai perceber, e só quando você cutucar, a pergunta vai vir à tona. E a gente vai dizer o quê? Que resposta você vai dar? Temos um mundo que hoje trabalha contra tudo aquilo que é fundamento da palavra de Deus, em muitos aspectos. E a gente tem que dar as respostas. Pai e mãe tem que ter respostas. Mas acima de ter o conhecimento que está aqui, é uma vida vivida aqui. Ela vai dizer, é verdade. Tudo que vocês estão dizendo é verdade. Eu posso ver na vida de vocês. Vamos orar pela Lara, para que ela entregue a sua vida a Jesus, na hora certa, pelo ensino e pelo testemunho de vocês. Podemos ficar de pé para essa oração? Pai amado, muito obrigado pela vida dessa menina tão bonitinha, tão querida, a Lara, Senhor. Oramos em nome de Jesus pela proteção na saúde física, que ela cresça com saúde, mas que especialmente ela seja uma pessoa abençoada ao aprender dos seus pais a palavra de Deus, e que ela possa verificar que essa palavra é verdade, porque ela vê essa palavra viva na vida dos seus pais. Protege ela, Pai, dos ataques do maligno. Protege a Pai das lutas desse mundo. Guarda, Deus, em Tua presença, para que ela, no dia certo, possa reconhecer a sua própria pecaminosidade, para poder buscar na cruz o recurso do perdão dos pecados e experimentar a vida nova em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, e uma vida de santificação pela obra do Espírito Santo, para que um dia Lara, depois de desfrutar o tempo de vida nesta terra, possa também viver a eternidade com o Senhor. Ela precisa de Jesus, que seus pais possam lhe dar todas as condições, e toda a força, e todo o ensino, e toda a integridade em testemunhar de um Cristo vivo, que veio, deu sua vida por nós, foi morto, mas ressuscitou, para que tenhamos certeza que temos vida eterna, todo aquele que crê, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a Lara, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Legal. Podem sentar, isso, muito bem, foram rápidos. Vamos orar com a Escola Dominical agora, pedindo que Deus abençoe professores e alunos, para que eles desfrutem desse tempo gostoso da palavra de Deus. Eu, quando oro pelas crianças, fico pensando o que é que Deus vai fazer na vida delas através desse ensino. Eu me lembro de visitar o Werner Edith quando a Alessandra nasceu, na casa que ainda não tinha construído a casa nova. E agora eu vejo a menininha que nasceu, trazendo o filho aqui. É muito especial a gente ver Deus cuidar através de gerações. Que privilégio que vocês me concedem de estar nesse momento com vocês. Vamos orar para a Escola Dominical. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus tão bom para nós. Um Deus que se revela, um Deus que nos ensina, um Deus que prepara o caminho, que nos leva aos pés da cruz. E a Escola Dominical é essa oportunidade tão preciosa de, desde pequenos, estarem ouvindo e aprendendo do caminho da cruz, daquilo que Jesus pode e quer fazer. O Senhor veio para trazer salvação. E a Tua palavra diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Eu oro, Deus, para que professores de Escola Dominical, nesse momento, possam ser instrumentos do Senhor, para que um dia todos estes sejam salvos pela confissão dos seus próprios lábios, que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Abençoa, Pai, esse tempo de aula e também nosso estudo aqui da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem ir para a Escola Dominical. Tchau.
Só um instantinho que meu computador apagou e não devia ter apagado. Nós precisamos, enquanto vai ligando, eu vou lembrar aqui, nós precisamos estar orando pela dona Helena Arndt, pastor Vitor, agora ainda cedo. A gente vai seguir essa mensagem para o WhatsApp. Em seguida, você depois, que é membro da igreja, está na listagem, vai receber. Dona Helena está agora numa UTI, voltou, né? Fez a segunda hemodiálise. Eles têm falado de diálise e hemodiálise. Eu sei que tem uma pequena diferença, mas às vezes eles falam hemodiálise, às vezes fazem diálise. E eu não tenho certeza exatamente o que ela está. Aparentemente é diálise que ela está fazendo. É diferente. Os doutores sabem, né, doutor? A gente não sabe. Mas a ideia é que os rins não estão funcionando adequadamente. Dona Helena tem tido acúmulo de líquidos muito grande no corpo. Está sendo tratada por isso. Ela está entrando numa UTI. Alguns lugares chamam de UTI humanizada, onde pode ficar um acompanhante da família ao lado o tempo todo. Isso trouxe assim, um alívio muito grande. Então, ela está indo para lá. A Mônica passou a mensagem hoje de manhã. Mas requer nossa oração, nossa intercessão. E eu, assim, tenho sentido, assim, em relação a eles, um peso muito grande, porque agora, no dia 1º de maio, quarta-feira, haverá uma programação especial, 60 anos. 60 anos da HCJB, vai ser lá no acampamento Betel. E você fica imaginando, pastor Vitor e Helena são os iniciadores do departamento em português. E eles não poderem estar nessa celebração, puxa, é muito, muito duro, né? Até onde eu vi, o pastor Vitor quer ir de qualquer jeito, né? Vão ver se vai ser possível, mas que coisa difícil. Então, se você puder orar para essa família, para que eles tenham essa alegria de poder celebrar, que pelo menos seja um dia gostoso, um dia bom para eles. Amados, vocês sabem que a gente tem pregado sobre graça de Deus nos cultos da manhã. Nós usamos um livro como referência, mas ele é realmente uma referência. A forma do autor escrever, a forma como ele introduz, ele requer, assim, eu diria quase uma criatividade nossa, né? Santana está disse, nossa, quase que fico doido com aquele capítulo lá, o que ele quer, né? E a gente tem buscado, para pelo menos a gente focar numa direção, numa linha. E quando eu estava preparando esse texto, ele sugere um texto bíblico, e eu estava trabalhando com esse texto bíblico e tal, depois eu fiquei assim, mas espera um pouquinho, eu já falei isso no culto da manhã. E realmente eu preguei aquele texto há um ano atrás, mais ou menos. Eu falei, não faz sentido a gente voltar, né, no mesmo texto que a gente há um ano atrás trabalhou aqui, que é o texto do paralítico que é levado pelos 4 amigos que descem pelo telhado. E aí eu me lembrei que, há um mês atrás, no culto de domingo à noite, eu trouxe uma mensagem que falava a respeito da tentação de Jesus, da provação no deserto. E aí eu peguei a mesma mensagem, dei uma trabalhada para a gente poder focar nesse aspecto da graça, que eu acho tão relevante, que é o caminho da graça como um caminho, às vezes, inesperado. Então, aqueles que estavam há um mês atrás, no culto de domingo à noite, você vai reconhecer, você vai recordar muitas das coisas que eu vou passar, inclusive um vídeo, para a gente poder pensar sobre isso. Mas pensei em todos aqueles que estão com a gente de manhã e que não estão à noite, que poderiam também ser abençoados por esta palavra. Então, eu vou na mesma direção que há um mês atrás eu trabalhei no texto à noite do Evangelho de Marcos, no 1º capítulo. Mas eu começo com um texto e uma história que surgiu de uma conversa que eu tive dentro de uma especialidade, um médico que me atende já há muitos anos, um médico que não é convertido, mas numa conversa com ele, eu sempre procuro conversar bastante também, poder testemunhar, e a gente tem conversado algumas vezes, e eu pude, ao falar com ele, ele começou a usar uma frase assim, o ser humano é um animal. Ele falou bem assim para mim, quanta maldade, quanto não sei o quê. E ele me falou assim, você conhece a história do anel de Giges? Eu falei, não, eu não me lembro dessa história. Eu falei, pois é, ele me contou a história, eu fui pesquisar,
É de um livro de Platão chamado A República, lá por volta do ano 400 a.C. Mas, muito interessantemente, ele conta, e eu vou botar só um texto falando desse texto, Anel de Giges, pode botar para mim lá? E você acompanha com a minha leitura e diz assim: Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. Houve uma grande tempestade e um terremoto fez uma abertura na terra no lugar onde ele estava alimentando o seu rebanho. Espantado com a visão, desceu até a abertura, onde, entre outras maravilhas, viu um cavalo oco de bronze com portas. Giges, então, se agachou e viu o corpo de um homem com apenas um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e voltou para a superfície. Com esse anel no dedo, foi assistir à assembleia habitual dos pastores, que se realizava todos os meses para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, virou sem querer o engaste do anel para o interior da mão. Imediatamente se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se não se encontrasse ali. Assustado, apalpou novamente o anel, virou o engaste para fora e tornou-se visível. Logo em seguida, repetiu a experiência para ver se o anel tinha realmente esse poder. Reproduziu-se o mesmo prodígio. Virando o engaste para dentro, tornava-se invisível, para fora, visível. Até aqui eu vou ter o texto. Então você entendeu, né? Tem um anelzinho com uma parte de cima, com engaste, e ele, sem querer, ele vira, fica invisível. E assim ele vira. A sequência da história, Giges, que era um homem íntegro, e assim o texto apresenta, ele, a partir dessa possibilidade de ficar invisível, ele começa a se corromper. E ele seduz, assim conta a história, a rainha, e promove uma ação no qual o próprio rei é morto e ele assume o lugar do rei, usando-se desta invisibilidade. Essa história de tornar-se invisível e o que isso pode propiciar, continua a ser talvez algo que acopla o imaginário de muita gente. E se eu pudesse ficar invisível? Há formas diferentes de ser invisível. Há o anonimato de estar em um lugar que ninguém te conhece, em que você sabe que não vai encontrar ninguém. Em nossos dias, o noticiário tem chamado a atenção de alguns lugares tem sido flagrado casa alugada, Airbnb, câmera escondida. Você já ouviu a história, não viu? Alguém botou atrás, hoje tem essas microcâmeras dentro de uma tomada, e uma pessoa que talvez nunca cometeu nada de tão grave de delito na vida, é seduzida pela possibilidade de invadir a intimidade de outra pessoa com uma câmera oculta. É uma forma de invisibilidade. A tal ponto, e é muito interessante, eu quis recordar essa história e dei uma busca na internet sobre câmeras escondidas. Aí lá explica várias possibilidades, mas na mesma página que traz essas notícias, vem anúncio da Amazon e de outros para você comprar câmeras invisíveis. Tem até um rádio-relógio para vender, assim, com aquela telinha com os números digital, e na ponta atrás, do lado dos números, tem uma câmera embutida para comprar. Eu já vi para vender lâmpada, que você bota, se fosse... Aqui no Paraná fala foco, né? Quem vem de São Paulo, quando fala foco, não entende nada. Aquele focozinho tem uma câmerazinha no meio, que é possível colocar, e se você não for observador. Isso está se tornando uma coisa tão incrível, que tem até para vender na internet um aparelhinho que mede radiofrequência, que você detecta se você está num ambiente, você foi para um motel ou um Airbnb, e você pode fazer vasculhar o ambiente para saber se tem uma radiofrequência de comunicação Wi-Fi, logando mensagens, ou seja, imagens para alguém em algum lugar, alguém que está ou pensa estar invisível. O que é que isto mexe conosco, essa possibilidade? O que é que você seria tentado a fazer?
É muito interessante porque a palavra de Deus, quando fala sobre tentação e provação, a palavra no original tem esse conceito, às vezes, um pouco, inclusive sem esse fundamento, talvez, da ideia de moralidade ou mesmo de dificuldade, para ser realmente uma avaliação. É assim a gente faz, por exemplo, uma prova numa escola, numa faculdade. É a mesma palavra. E é muito interessante, eu quero falar hoje com você, e quero voltar, aquele que estava com a gente há um mês atrás, à noite, vai lembrar disso, mas hoje eu quero enfocar de um outro aspecto. Eu falei com outro título da outra vez, mas hoje eu quero usar e falar sobre a graça, eu quero falar sobre isso. Testado e aprovado, caminhando o inesperado caminho da graça. Graça é uma palavra que sempre, ao ouvirmos, traz o conceito do benefício. Afinal de contas, quando a gente fala receber alguma coisa de graça, a gente já diz, opa, o que é que vem aí? Também quer. Você já entrou no supermercado que tem alguém oferecendo comida de graça? Experimente isso. Alguém já experimenta e já cutuca o outro que está junto e diz assim, tem um negócio ali, estão servindo. Eu me lembro onde a gente morou, quando moramos fora, isso já são 27 anos atrás agora, quando a gente morou nos Estados Unidos, tinha um supermercado muito perto da onde a gente morava, que todo domingo, você podia ir depois do culto da manhã, meu amigo, você almoçava. Porque você passava e tinha gente, cada corredor tinha 1, 2, 3 pessoas oferecendo alguma comida para você experimentar. Se você não é daqueles comilão que precisava de um prato muito cheio, você podia almoçar só passeando pelos corredores daquele supermercado. Mas de graça é bom, não é, irmão? É bom demais. Coisa gostosa, eles querem vender para você, mas basta aquele pedacinho, você já se delicia. De graça. Graça tem sempre esse conceito de alguma coisa que é gostosa, que é bom. E, afinal de contas, quando da graça do Senhor, e quando ouvimos em alguns domingos falar sobre a graça, sempre veio uma ideia de um benefício. Coisa boa, salvação, favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me concede. Mas, às vezes, a graça tem coisas um pouco estranhas. Eu quero lembrar para você o texto do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Eu vou começar no versículo 9, mas a nossa ênfase está só em 2 versículos, o 12 e 13. Mas eu quero introduzir com a ideia que está antes. Olha só, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, e essa voz dizia assim, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Versão atualizada vai dizer, em ti me comprazo, tenho prazer com você. Jesus vem como o Filho unigênito de Deus, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único. Mas Ele vem e assume a nossa humanidade, morre na cruz pelos nossos pecados, para que não fique simplesmente como Filho unigênito, mas seja o Filho primogênito de muitos outros irmãos que virão à fé pela conversão e novo nascimento e se tornarão parte dessa família por adoção. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Eu e você participamos hoje por graça, exatamente desta bênção de ser recebidos por Deus por causa do novo nascimento na cruz, como filhos de uma grande família. Portanto, se isto é verdade, e a Bíblia assim o afirma, você se transforma em filho porque nasceu de novo. Esta voz pode hoje ecoar para você. Já pensou nisso? Você é, diz o Senhor, o meu Filho amado, e eu me agrado com a sua vida. É fácil ouvir isso? Tem uma certa resistência no seu coração? Eu sou, Deus me diz, você é meu Filho amado. Eu me alegro com a sua vida. É tão interessante como nós temos dificuldade até de absorver graça, de entender graça.
Eu citei outro dia, em outro lugar, eu estava no curso de batismo, eu não sei quem está aqui do curso de batismo, tem alguns que estão, e vão lembrar que eu falei isso. Aí você fala assim de sopetão, assim. Se você sair daqui, atravessar a rua, o expresso, o ligeirão, passar por cima de você e você morrer, para onde é que você vai? Aí aquele silêncio assim, meio tenso. Nossa, morrer? Hoje, depois do culto, ser atropelado aí na frente? Não faça isso, olhe para os dois lados, não dá essa tristeza para a gente. Mas para onde você iria? E aí, aquele silêncio, para o céu. É para o céu que eu vou. E não é porque eu sou bom, é por causa da graça do Senhor. É graça que me faz ter certeza. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, isso é graça. E a gente, quando diz, é isso que Deus tem para mim, que coisa maravilhosa. É isso que Deus tinha para Jesus, esta presença do Senhor, do Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. O Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo habita em você. Mas aí o texto, de maneira surpreendente, esse Espírito que habita em Cristo Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito, essa comunhão perfeita da Trindade, o texto diz assim, está lá? Clica para mim lá, os próximos dois. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E a palavra no original diz assim, botou fora, empurrou. O impeliu é forte mesmo, empurrou para o deserto. Com um propósito específico, para ser tentado. Esse texto se repete com mais detalhes em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Lá você vai ter a descrição de cada uma das formas como Satanás vai tentar Jesus no deserto. Aí o texto diz, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Quero chamar sua atenção para duas coisas nesses dois últimos versículos. Porque o caminho da graça, que eu e você experimentamos, pode ser bastante inesperado certas horas, e não deixa de ser graça. Não deixa de ser graça quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Algumas coisas eu quero chamar sua atenção. Primeira delas, o Espírito impeliu para o deserto. Neste deserto, Jesus está invisível dos olhos de todas as outras pessoas. Quando Mateus, quando Lucas, quando Marcos registram a tentação de Jesus, a fonte de informação é o próprio Jesus. Nenhum discípulo estava lá. Não havia nenhuma outra testemunha. Jesus, nesse momento, está invisível. Porque Jesus, que vem a este mundo, vive a encarnação, e enfrenta a realidade das tentações, porque o texto de Hebreus vai nos chamar a atenção que ele foi tentado em todas as coisas como nós somos e venceu, e por isso podemos vencer nele. Jesus passa pela prova da invisibilidade. O deserto é uma experiência de solidão, invisibilidade e prova de caráter. Você se lembra qual foi a primeira tentação? Lembra, não lembra? Depois de 40 dias, ele teve fome. Bom, eu não sei quanto a você, eu teria fome bem antes. Mas talvez o texto queira dizer para nós, a fome estava insuportável. Mas Jesus estava invisível. Quem ia contar para os outros? Se nesta hora qual foi o desafio de Satanás? Quando teve fome? Transforma. E se ele tivesse feito? O que há de errado em se alimentar? Nada. Mas a sedução satânica é que a divindade de Cristo seja revelada e seja vivida antes do tempo e fora do propósito e fora da vontade de Deus. A Bíblia é tão clara quando diz que muitas coisas me são lícitas,
ou até diz todas as coisas, mas nem todas convêm. E aí você precisamos, às vezes, passar pela prova do deserto, para que o nosso caráter seja aprovado. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, bem no comecinho da igreja, uma pessoa frequentou nossa igreja por um tempo, não está conosco já há muito tempo, mas ele não era convertido quando ele viveu essa experiência. E ele disse para mim assim: pastor, eu frequentava cinema daqueles filmes pornográficos pesados. Aí eu comecei a frequentar a igreja. E um dia eu entro naquele cinema e tem um irmão da igreja lá dentro, no mesmo cinema. Ele achando que estava invisível. Nessa hora, o cara tenta tudo que for possível para não ser visto. Ele vai, e agora? Olha quem está lá. Meu Deus, e agora? Que vergonha. Talvez seja um caso um pouco extremo, mas quantos de nós já passaram bem pela prova do caráter e da invisibilidade? Fazer negócios, mentir, estar, quem sabe, numa viagem de serviço e numa cidade que ninguém te conhece, se hospedar num lugar que tem acesso, digamos, a canais talvez de TV meio pesado, ninguém está no quarto, ninguém para testemunhar. Um homem, talvez, a esposa está lá em outra cidade, em outra casa. Invisível. Invisível. Eu e você precisamos do deserto, da solidão, muitas vezes, para que Deus prove o nosso caráter. Preste muito bem atenção, porque quando você estiver só, o Espírito talvez vai permitir que você seja exposto a reais tentações sobre a sua integridade de caráter. O que Jesus está passando e vivendo e podendo contar para nós é que ele foi provado no seu caráter, na invisibilidade, e ele não cedeu. Ninguém estava lá. Mas ele sabia, e ele sabe, ele sempre sabe, que o Pai está com ele. O que eu e você não podemos esquecer é que Deus sempre está conosco. O Salmo que diz: se subo ao mais alto dos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo, tu estás. Se vou para cá, o Senhor está. Se eu vou para lá, Deus está. Não importa onde você vá, não importa que hora seja, não importa em que lugar fechado, ou no lugar totalmente estranho onde você imagina, aqui não vai aparecer ninguém que me conhece. Mas o Deus onipresente conhece você. Quem é testemunha do que acontece no deserto? O Pai Celestial. E Jesus é provado nessa experiência de solidão, invisibilidade, prova de caráter. O caminho da graça é nos expor, muitas vezes, a provar o nosso caráter. Tem a ver com Cristo. E se eu te perguntar, mas caráter, o que é caráter? Caráter talvez seja uma coisa de ponto de vista cultural. Esses dias ainda eu conversava com uma pessoa e eu disse para ela assim: você era uma pessoa do sexo feminino, e eu disse: você consegue imaginar um piquenique na praia da igreja se você pudesse dizer assim: você vai entrar na máquina do tempo e vai para o piquenique da igreja, tem que ser uma igreja centenária, lá do começo do século XX, com a roupa de banho que você usa hoje. Dá para imaginar? Você conhece as roupas de banho daquela época? Já viu um filme velho? Imagina você aparecer com a roupa de banho que você usa hoje lá. Aí você vai dizer: não, isso é... mas isso é cultural. De fato, tem aspectos culturais.
Mas tem coisas que não são culturais, são reais, valores da palavra de Deus, de integridade, santidade, fidelidade, que o Senhor sabe. E eu e você precisamos ter convicção de que nesse ambiente de invisibilidade, o Senhor olha para mim e diz, aprovado. Que desafio, não é? É um grande desafio. Mas há uma invisibilidade ainda mais profunda, que é aquela que não é visualizada, que é aquela que não é verbalizada, mas é real no coração. Lembra quando Jesus fala a respeito de adultério, que só o maquinar na sua mente já é uma situação de adultério? A sua alma é invisível aos outros. Seus pensamentos, seus sentimentos são invisíveis aos outros, mas não são invisíveis a Deus. Como vai você? Como passaria você na prova do caráter? Impelidos pelo Espírito no deserto. Quem é você no deserto da solidão? Segunda, ali esteve 40 dias. É muito interessante o 40, porque é uma experiência com começo, meio e fim. Tem prazo. E o número 40 aparece na Bíblia várias vezes como sinal de teste de prova. Você lembra do primeiro 40? Dilúvio. Choveram 40 dias, 40 noites. É tempo de prova. As implicações do dilúvio antes e depois, elas são grandes. Alguns comentaristas estimam em cerca de 370 dias, o antes e o depois do dilúvio e as consequências, porque o tempo de crise, do tempo de prova, e dependendo daquilo que a gente vive nesse período de prova, as consequências virão no decorrer dos fatos, ou mesmo a atitude que temos antes, condicionarão a que aqueles dias sejam talvez mais difíceis, mais propensos à reprovação diante de Deus. Mas uma das coisas boas para a gente lembrar é quando Deus nos leva ao deserto. Tem começo, tem o tempo durante, mas tem fim. Esse é o Deus de graça, que se nos conduz à prova, Ele mesmo vai nos socorrer. E na hora certa também trará livramento. O 40 está sempre ligado a essa ideia. Lembra quantos anos no deserto? O povo de Israel depois saiu do Egito? 40 anos. Lembra de Moisés? Aquele que é usado por Deus para conduzir o povo no êxodo. Ele vive 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, ainda trabalhando com seu sogro, para nos últimos 40 anos de vida, conduzir o povo. O número 40 está ligado às Escrituras, sempre esse tempo de prova. A nação de Israel, depois de passar por tudo isso, toma posse da terra prometida, tem o seu período dos juízes, período dos juízes que vai suceder e vai terminar com a evocação de queremos ter um rei como os outros povos têm. E Deus dá 3 reis para eles. É prova do povo. Saul governa há 40 anos. Davi governa há 40 anos. Salomão governa há 40 anos. Muito interessante. Como o tempo de Deus, Deus trabalha na história como, dizendo assim, dando sinais para nós. Veja a verdade da minha revelação. Não olhe para isso assim, isso é coincidência. Não é coincidência. Deus está falando na história. Está dizendo, eu estou provando meu povo, eu estou provando vocês, eu estou gente que está passando por tempo de prova. O texto continua. E você vai lembrar um profeta de Israel chamado Elias, que depois daquela experiência incrível do Monte Carmelo, lembra aquela história, cai fogo do céu? Aí a Jezabel, a mulher de Acabe, diz, eu vou acabar com Elias. Elias fica com medo e foge. Quanto tempo ele foge? 40 dias. Prova. E vai ser escondido numa caverna que Deus vai falar com ele, com Elias, vai ser, sai aqui para fora. Eu quero falar com você. E esse profeta será abençoado, depois de passar por 40 dias, fugindo.
É muito impressionante. O 40 presente simbolizando, e aqui na vida de Jesus, 40 dias no deserto, tempo específico. A fome, claro que ele teve fome no dia seguinte, no dia depois, como eu e você teríamos. Mas os 40 dias depois, aquele tempo é insuportável. Aí cabe uma pergunta. Como é que o diabo vem bem naquela hora? Aí você vai dizer, pelo que eu disse, porque é insuportável. Como é que ele sabe que é insuportável? Você fica imaginando Jesus lá no deserto falando sozinho? Não aguento mais de fome, estou desesperado de fome. Deixe fazer o link com uma coisa que não é muito clara nas Escrituras, mas há muita especulação, que eu acho que não tem nenhum fundamento bíblico, a aposta de que o diabo não pode ter acesso aos seus pensamentos. Você já viu essa ideia? Não, o diabo não escuta o que a gente pensa. Então, quando eu faço oração, se eu falar em voz alta, o diabo escuta, ele pode trabalhar contra. Então, quando eu faço uma oração sem falar nada, o diabo não escuta. Meu amigo, isso não está na Bíblia, tá bom? Você pode até achar uma ideia boa, mas não está na Bíblia. Até porque o som se propaga no ar, certo? No vácuo, o som não se propaga. Estou errado ou não? Isso é física, eu estou longe da escola há muito tempo, mas não é isso. Então, imagina que lá no vácuo, no espaço, o diabo é surdo. Certo? Então, talvez um lugar bem interessante para ir embora é lá na estação espacial. Lá o diabo não teria acesso aos nossos pensamentos, porque o vácuo em volta impediria, talvez, essa comunicação demoníaca. Olha, eu acho que não. Eu acho que realmente Satanás tem acesso, sim, aos seus pensamentos. E preste atenção, quando a tentação tem a ver satânica, em situações externas, a partir de coisas que estão no seu coração, na sua mente, você não disse para ninguém. Qual é a comunicação espiritual? Qual é a comunicação entre os demônios? Você já viu o demônio conversando entre eles? É possível que haja uma tendência, uma possibilidade de uma presença demoníaca até em volta de onde o povo de Deus se reúne, trazendo aprovação. Você fica imaginando eles se cutucando e conversando. Escutei um demônio falando aqui. Não necessariamente. Não há tese para isso. Não afirme isso. Não temos fundamento bíblico para dizer essa ideia. Então, o diabo, sim, sabe que ronda na sua mente. Eu creio que a palavra de Deus dá base para isso, e eu creio que, neste momento, Satanás sabe exatamente o quanto esta fome é angustiante para trazer provações. Jesus está lidando com promessas, e ele sabe da perspectiva da eternidade que vai acontecer, e é muito interessante, porque, na sequência, algumas coisas acontecem. Olha só. Primeiro era essa ideia, o deserto de prova do caráter. Segundo, experiência, começo, meio e fim. Terceiro, uma experiência de enfrentamento de inimigo real e pessoal. Satanás é real. Não pense que Satanás é uma força energética impessoal maléfica. Não é isso. É pessoa, no sentido de personalidade, identidade, inteligente, que age, que reage. Não é onisciente como só Deus é. Não é onipresente como só Deus é. Não é onipotente como só Deus é. Portanto, aqueles que estão em Cristo não precisam temer Satanás de forma nenhuma, porque ele é acuado, derrotado, por causa da autoridade do nome de Cristo. Mas ele é real. Algumas vezes já tenho citado isso, mas eu quero lembrar mais uma vez. Preste muito bem atenção na sua própria casa. Quando alguma situação começa a se tornar turbulenta, discussões que não fazem sentido, faz assim, passa o filme ao contrário, e veja certas circunstâncias em sua casa. Às vezes a gente está com um ambiente ruim, a gente talvez discutiu, levantou assim, levantar a voz, não gosto nem de usar essa expressão, porque não deve acontecer nunca, em hipótese nenhuma, dentro de uma casa, o levantar a voz de tal forma que o vizinho escute, mas quando a gente se exalta, aí você passa o filme ao contrário, assim, onde é que começou essa discussão? E às vezes o motivo é banal. Mas Satanás está trabalhando em nossa casa, está para transformar questões às vezes banais em grandes problemas.
Às vezes a gente conversa com um casal que está ameaçando se separar, e você começa assim, mas o que está acontecendo? Não, acontece, mas por que isso? Por que aquilo? Você começa a extrair um pouco e vai indo atrás, você vai ver que tem muito pouca coisa lá de problema real. Às vezes tem orgulho, tem vaidade, a dificuldade de pedir perdão, de se arrepender, de se humilhar. Tem uma história tão simples de ser resolvida. Já tenho dito algumas vezes para alguns casais que já tenho conversado, eu falei assim, se eu tiver 10 segundos ou 15 segundos de um de vocês, basta um, se humilhar e pedir perdão, a gente reescreve a história dessa família. Mas existem 2 cabeçudos que, impressionantemente, e eu já lidei com um casal assim, eu já lidei com um cidadão chorando na minha frente, o homem chorava de derramar lágrimas, e em vez de se arrepender e pedir perdão para sua esposa, dizia, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Eu falei, cara, larga a mão de ser orgulhoso. Não, derramando lágrimas. E a mulher dizia assim, o que eu vou fazer com um homem desse? Que é incapaz de reconhecer seus próprios erros, seus exageros e pedir perdão. Pedir perdão nem pensar. Isso não. E o meu orgulho, como é que fica? Bom, fica com você, vai para o cemitério, vai ser enterrado com seu orgulho, e possivelmente com uma atitude dessa de coração, é muito provável que você não tenha um Cristo vivo em seu coração, não seja nascido de novo, você vai para o inferno com o seu orgulho. É isso que acontece, que a Bíblia diz. Por que você acha que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Porque geralmente ele é fomentado exatamente por isso, por essa vaidade humana pecaminosa, a incapacidade de dizer e se humilhar para recomeçar. Em 4º lugar, o texto também diz que animais selvagens. E aqui, alguns comentaristas dizem que o autor, Marcos, gosta de enfatizar essa ideia, porque ele escreve da cidade de Roma, onde as pessoas já estavam vendo cristãos serem martirizados, lançados às feras no Coliseu, por exemplo, aquele espetáculo. E ele quer que os seus leitores identifiquem que a experiência de Cristo no deserto era uma experiência de estar sendo ameaçado por uma realidade absolutamente agressiva. O caminho inesperado da graça nos leva a experiências onde vamos sendo fortalecidos numa realidade bastante agressiva e bastante difícil. Deixe-me correr por causa do horário. Em 5º, o Espírito o impeliu para o deserto. Volto para o versículo 12. Para lembrar que se o Espírito faz isso, não faz por um sentimento sadomasoquista ou sádico de fazer sofrer. Nossa, o Espírito às vezes vai me levar para me fazer sofrer. Não. Deus tem propósito. E esse propósito pode mudar o nosso coração. Amados, para entender isso um pouquinho, eu, um mês atrás, passei, e quero passar para vocês também, um trechinho de um filme, bastante interessante, porque eu vi isso há uns meses atrás, acho que no começo do ano, e aquela cena ficou assim comigo, puxa, que interessante isso. Aí eu consegui tirar só esse pedacinho. É uma história de uma série muito antiga, que foi gravada dos anos 70 para os anos 80, chamado, aqui no Brasil chamou como Os Pioneiros, e ela no seu original é uma pequena casa na pradaria, A Little House in the Prairie. E, então, são episódios, e que é em cima de livros, que foi produzido isso, escrito por uma das meninas que vai aparecer no filme, ela é a autora desses livros, e alguém posteriormente transformou isso numa série de televisão. E neste episódio, especificamente, vem para a comunidade uma pequena cidadezinha, no século XIX dos Estados Unidos, e ali um menino que é fruto, que nasceu de uma mãe que é branca, falando em termos raciais, com um pai que era um indígena da tribo Sioux. E esse menino, que é dessa característica miscigenada, ele é meio rejeitado por várias das outras crianças. Mas essas crianças estão tentando domar um cavalo bravo, muito bravo.
E a cena que antecede, para não ficar muito comprido, é um desses meninos tentando montar esse cavalo. Não, eu vou montar, eu vou conseguir. E esse menino é jogado no chão. E esse menino diz assim, eu vou fazer como os índios fazem para domar um cavalo brabo. Essa é a cena que você vai ver aqui. Põe lá para mim, Rogério, por favor. Você viu a frase que ele falou no final, menino? Now this horse is mine. Agora esse cavalo é meu. Veja que interessante. Ele tira o cavalo do habitat normal dele, onde ele pode usar toda a energia que ele tem para dar coice, dar pulo. Aquele menino que está levantando no chão, o loirinho, é aquele que caiu do cavalo antes. Ele bota o cavalo dentro da água barrenta, onde o cavalo não consegue fazer aqueles movimentos tão violentos para reagir. Quando a gente fala que Deus tem um propósito, o caminho da graça, às vezes, é colocar eu e você dentro de um ambiente que a gente não pode espernear mais. Atos capítulo 26, Paulo vai descrevendo a sua conversão. Quando ele vem no caminho de Damasco e cai no chão, o texto não diz que ele cai do cavalo, a gente sempre fala que Paulo caiu do cavalo, o texto não diz que ele estava de cavalo. Ele diz que cai no chão, uma luz muito forte, e ele ouve uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era chamado de Saulo até ali ainda. E aí usa a expressão assim, na revista atualizada, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Era um ditado da época, provavelmente. Dura coisa, recalcitrar é escoiciar. O aguilhão é aquele tipo de vara com ponta de ferro que se cutucava o boi ou o cavalo para poder fazer ele caminhar. Se você quiser passar para a linguagem de hoje, você vai dizer assim, dura coisa é ficar dando soco em ponto de faca. Você só se machuca. Mas Deus precisa nos levar algumas vezes. E esse é o caminho da graça. No lugar onde a tua força é exaurida. Onde você não consegue brigar mais. Onde tua força é quebrada. Lembra da história de Jacó no Val de Jaboque, lutando com Deus? E ao amanhecer, este anjo do Senhor, o texto não é muito claro sobre essa manifestação de Deus chamada uma teofania, uma manifestação divina. Não te deixei que tu não me abençoares, mas antes se diz que este anjo toca no nervo da coxa e Jacó por toda a vida vai manquear por causa do nervo tocado pelo Senhor. Às vezes o Senhor precisa tocar em nossa vida.
tirar alguma coisa preciosa, porque Ele tem propósito. Deixa eu fazer um resumo daquilo que está aqui, a próxima tela. É isso que a gente viu até aqui. O caminho da graça é uma experiência de solidão, invisibilidade e prova de caráter. Experiência começo, meio e fim. Experiência de enfrentamento de inimigo real e pessoal. Uma experiência de fortalecimento diante de uma realidade agressiva. Uma experiência com propósito sobre a soberania de vida. Às vezes Deus quer botar você na água barrenta. Mas tem uma coisa muito linda, que o texto termina assim. O último versículo, o versículo 13 diz: e os anjos o serviam. O caminho da graça, aquele testado e aprovado, é experimentar o cuidado de Deus. A tentação, segundo Mateus capítulo 4, Lucas 4, diz: primeiro os pães. Segundo o que foi? Tentar evocar uma promessa que os anjos iam cuidar do Senhor Jesus, para colocá-lo lá no pináculo do templo. Pináculo do templo é o encontro da murada do templo, que existe até hoje, onde o templo se encontra e tem um vale profundo embaixo. Não me lembro agora quantos metros são, mas é uma altura que dá para morrer mesmo. E ali daquele ponto de encontro da muralha, projetar-se e diz assim: os anjos vão te segurar, te sustentar. Lembra disso? E a outra tentação qual foi? Se você me adorar, eu te darei a glória e a exaltação do mundo para você. Jesus reage sempre respondendo com a palavra. O que acontece depois que Jesus passa, testado e aprovado no deserto? Os anjos o serviram. Provavelmente com alimento. Os anjos que eram para recolhê-lo, se eles estavam lá o servindo. E lá estavam os anjos, adorando o Senhor Jesus. A glória que Satanás prometeu que poderia dar, mas a glória que Satanás pode dar não é nada eterno. Tudo que Satanás pode te dar é temporal. E ele cobra depois, com juros, correção monetária, tudo que ele puder te arrancar de você. Você vai encontrar, assim, bênção e coisas, respostas imediatas boas em alguns lugares Satanás habita. Num terreiro de Umbanda, num centro espírita. Eu sei que isso vai para a internet, já tem alguém dizendo: ah, isso é discriminação. Existe a verdade, existe a mentira. Nós aqui procuramos nos focar na verdade da revelação da palavra de Deus. Mas o diabo cobra. A glória que Satanás oferecia para Jesus, ele nem tinha poder para dar tudo isso para ele. Circunstancialmente, por um tempo. Mas a glória eterna, só Deus pode dar. Tudo aquilo que foi fonte de tentação, era agora apresentado e oferecido pelos anjos, porque agora era de acordo com a vontade de Deus. Eu e você temos lutas, temos grandes desafios, porque o caminho da graça passa por prova. Tempos difíceis podem nos ir, é o caminho da graça. Mas creia, Deus tem propósito. Creia, tem começo, meio e fim. Creia, às vezes Deus precisa botar você na água barrenta, onde você não consegue reagir, não tem força para reagir, para que você possa ouvir da parte do Senhor, como aquele menino disse do cavalo. Aí Deus vai dizer: agora você é meu. Agora você é meu. É muito fácil, talvez, ouvir: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E dizer: opa, eu quero essa bênção. Mas o que o Senhor vai pedir, o que o Senhor vai fazer, para poder declarar a respeito de você mesmo: agora você é meu. E eu vou dizer com alegria no meu coração: o caminho da graça é declarar com meus lábios: eu sou teu, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. Vamos orar. Senhor, o caminho da graça às vezes é surpreendentemente estranho. Graça parece que não combina e não rima com o sofrimento, com tempos difíceis, com saúde precária, com dificuldades financeiras, com portas que se fecham, com relacionamentos passando por tensão. Mas o que é que o Senhor quer nos ensinar?
Qual é o ponto da nossa vida que o Senhor precisa fragilizar? Como aquele cavalo quase submerso, sem forças para escoiciar. Oh, Deus amado, Tu conheces o nosso coração. Qual é a área da nossa vida que está resistindo? Onde é que meu coração precisa ser tocado para que esse caráter de Cristo possa ser visto em mim? E como filho, recebido nessa família de Deus por causa do novo nascimento, do sacrifício da cruz, o Senhor possa dizer: eu tenho prazer na sua vida, porque você tem sido testado e aprovado, como aquele meu filho unigênito amado. Foi naquele dia lá no passado. Senhor Deus, nos dá força, nos dá coragem, para nos humilharmos aos Teus pés, aos pés da cruz. Que toda a resistência do nosso orgulho, vaidade e prepotência caia por terra, para que o Senhor encontre toda a liberdade de dizer: agora você é meu. E bem-aventurados os mansos, esses herdarão a terra. E o manso é aquele que o Senhor toma a rédea nas mãos e conduz, não como um cavalo bravo, mas um cavalo domesticado, sensível à Tua vontade, desejoso de fazer a Tua vontade. Ó Deus, que essa voz ecoe trazendo paz em nosso coração. Tu és meu filho amado. Nos ajuda a termos nosso caráter aprovado. Nos ajuda a sempre passarmos pelos testes e dias difíceis. E possamos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel naquilo que você recebeu. Eu vou te conduzir e vou te guardar até a eternidade. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela esperança da graça que nos sustenta e que nos conduz. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Espero que isso fale ao seu coração, viu? E hoje à noite tem culto às 19 horas. Eu sempre quero deixar esse convite para todos que estão no culto da manhã, porque a alegria da comunhão não precisa acabar até a hora do almoço domingo. Ela pode terminar só lá para 9, 10 da noite, quando a gente convive um pouquinho mais com a família de Deus. Você é muito bem-vindo a estar conosco à noite também. Deus te abençoe.